Tenho muito gosto em estar aqui nesta muito ilustre mesa. Sim, está. Não, tem que estar aqui. Assim. Fica melhor. E até agora temos estado com plataformas à partida digitais, mas em temas que à partida são meios pelos quais os humanos, por si ou no contexto de organizações, celebram contratos. Eu quero falar-vos de outra coisa. Quando... e estamos aqui também, a doutora Joana referiu cláusulas contratuais gerais, que ela não gosta, aliás, nós também não, mas... Não, mas só não cláusulas contratuais, sim, mas contratuais gerais. Sim. E aqui há uma lógica, como veremos, de informação escolha do que nos aparece. Não estamos negociando com um modelo dialógico que ainda se encontra subjacente aos instrumentos de direito privado, Código Civil, Código Comercial. Temos um interlocutor, proposta, contraproposta, negociação. Não estamos nisso. Porque a modernidade e a contratação em massa tornaram-no inviável, salvo para bens cujo valor unitário é muito elevado, justificando custos de transação também elevados. É o que acontece para comprar hoje um automóvel, para comprar uma casa, mas já não para comprar uma garrafa d'água, até em parte um par de sapatos. Em parte. O par de sapatos é um bocadinho diferente porque tem que ver ajustamentos. Mas podemos perfeitamente chegar à prateleira e trazer. Mas temos aqui algo mais, que é a situação quando, do lado de lá, está um programa informático dotado de inteligência artificial. Eu comecei a interessar-me por este assunto e a fazer algumas coisas, alguns por 2005. Recordo, inclusive, tanto para ali está o doutor Hugo Lança, de um congresso em que ambos fomos em Belém do Pará, em finais de setembro e de outubro de 2006. Tinha que ver também com algo que faltou aqui, por exemplo, que eu pensei que a professora Joana ia dizer, quando a jovem pensa coisa de Atenas, não, em vez de ir à procura, talvez por uma cookie, ou por uma associação mais inteligente, por um sistema saber que havia uma relação com outra família, em vez de procurar onde, começar a receber, inclusive é quando faz navegações que não têm que ver, começar a receber, dizer atenção, já vimos que pesquisou em Atenas hotéis, não seria melhor ficar num outro alojamento? Ou seja, quando é efetuada uma identificação de perfil e é a própria máquina, conhecendo-nos, faz ofertas dinamicamente. Antes até de entrar em matéria, nessa vez, e talvez seja a primeira que eu percebi mesmo como é que funcionava, estou a pensar em 2006, o sistema AdSense da Google. Google não lê, ou não tem humanos a ler o e-mail, mas tem máquinas a ler o e-mail. Eles aperceberam-se que eu estava a caminho de Belém nas semanas seguintes e eu comecei a receber do lado direito, sempre que entrava no Gmail, ofertas de restaurantes, de serviços de
automóveis com condutor, floristas. Já a máquina inferiu, se eu ia lá ficar num hotel, eles perceberam que eu ficava no hotel tanto que não tive ofertas de hotéis e com alguma malícia também não de motéis no Brasil. Eu sou um homem sério. Mas perceberam, bom, se ele está, provavelmente irá querer jantar fora, almoçar fora. Ou se for visitar um amigo, como aconteceu, quererá levar até um ramo de flores de cortesia. Irem-nos conhecendo, irem pensando e depois chegarem à negociação. Nesta altura, o que tínhamos eram os agentes inteligentes. Programas autónomos são os primeiros exemplos de inteligência artificial que nos Estados Unidos, aí o cita, não vou ler o que tenho, os senhores têm condições para ir acompanhando. Esta apresentação não é repetição, às vezes acontece em colegas de gestão e economia, leem até de forma devota as apresentações. Isto aqui, a lógica é complementar. Nós já tínhamos, desde o final do século passado, nos Estados Unidos, na recompilação do Code, esta definição normativa de agente eletrónico. E, rapidamente, indico aqui os 5 atributos que temos, ou que já tínhamos, ou temos desde então, para estes agentes eletrónicos. A autonomia, sim, atuam sem intervenção dos humanos que estabelecem objetivos. Estou a pensar, por exemplo, um amigo, a pessoa que trabalhou muito nisto, o professor Giovanni Sartor, do CICID de Bolonha, que há uns anos que está em Fiesole, no Instituto Europeu. O Sartor diz, eu digo ao agente, eu quero comprar o álbum branco dos Beatles. O agente sabe que eu quero, o agente procura na rede quem tem o álbum branco, compara preços e até avalia se, pelo que me conhece, que eu aceitarei um álbum branco com um pequeno defeito desde que seja mais barato. Ou então, que sabe que tem um cliente muito exigente em termos formais, vai para um mais caro desde que. Também, a questão da mobilidade, andam nas redes. Esta mobilidade entra também com esta última de habilidade social e cooperação. Aliás, a primeira coisa que fazem é identificar quais são os agentes nossos e quais são os agentes que estão em posições, neste caso contratuais, contrapostas, para interagirem positivamente com os nossos, para estabelecerem estratégias em comum e impedirem que os outros o façam. Bem, pensar isto é assim muito estranho? Não. Aliás, tem uma referência ali com o colega Jorge, e trabalham muito aqui com o futebol robótico. O que importa não é o futebol robótico, em que há uma grande tradição em Portugal, sobretudo não na nova, trabalham com outra robótica, na FCT, sobretudo no Porto, Minho, digamos até campeões. Trata-se de identificar quem é a nossa equipa, quem é a equipa adversária e estabelecer estratégias para marcar golos e impedir que os outros marquem. Quer dizer, nós temos pela rede há muito tempo hordas de robôs procurando efetivar os melhores negócios para os seus promotores. Aliás, podemos pensar numa relação proxy agent. Bom, mas indo depressa. Quais são as consequências? Efetivamente, a redução radical de custos de transação. É que um robô destes não tem salário, não tem comissões, está 24 horas por dia porque o mundo, para a maioria das pessoas, é redondo. O Brasil hoje é mais discutível. Nem quadrado. Sim.
Não, há ali uns adeptos da Terra plana, inclusive é um que vive nos Estados Unidos, tem assim umas dúvidas. E que tem, o problema não é viver nos Estados Unidos, é a função de mentor que tem em gente que manda. Mas É. Não preciso dizer nome nem nada. E não tem filosofia. E se apresenta como filósofo. Não, mas isso também, mas é a vantagem de ser astrólogo, consegue ver mais longe. Indo em frente. Até porque aí já botei mais um cravo no meu caixão, quando lá voltar lá não sabe. Bom, mas dizer, podem estar a negociar simultaneamente com muita gente. Além disso, é bom que percebam que estes agentes são amorais. Não são imorais, nem morais, são amorais. Já iremos mais à frente ver como é que a dimensão ética, hoje, até para a União Europeia, é necessário que esteja embebida. Por esta altura, e já estou a pensar, há 15 anos atrás, história antiquíssima, e uma situação que aconteceu. Eu já contei mais de uma vez essa história, mas é brutal. A Amazon, um college dos Estados Unidos, um cliente habitual da Amazon mostra a um colega de departamento que estava para sair um livro que interessava a ambos e que ele já tinha encomendado. E mostrou no próprio computador o livro, a apresentação do livro, e dizia, olha, encomendei, eu acho que fazes bem fazer o mesmo, até se consegues apanhar ainda a primeira edição. Aí, o colega volta para o respectivo gabinete, registra-se, porque não era cliente, faz a reserva por um preço substancialmente inferior. E volta e diz assim, bom, isto é colega, mas acho que houve aí uma confusão, tu não tinhas dito que isso custava tanto? Tinha. Tipo, pagaste isso? Paguei. Então, mas aqui estes, olha lá, tinha feito um print-out, só me pedem isto. O que é que se passa? Foram ver, e o agente, porque não é o Sr. Jeff Bezos que está lá a negociar, nem andar nos armazéns. Os humanos na Amazon, sobretudo, trabalham em armazéns, em parte dos armazéns. Agora vão começar a fazer, já começaram a fazer ofertas de $10.000 para acontecer algo como já aconteceu aqui há uns anos com os funcionários dos seguros deixarem de pertencer à companhia para serem agentes, mediadores, para angariar. E a lógica da Amazon também hoje está por aí. Já começaram a dar, quem quiser ir embora, estão a dar $10.000 para montarem um negócio e depois celebram um contrato de terceirização com a Amazon. Tudo para distribuições. Bom, mas foram ver o que é que se passava. Não havia outras instruções, senão o de eficácia. E o programa identificou o primeiro professor, cliente, como um jerk. Isto é, ofereciam-lhe as good as new, muito mais barato, ele não queria. Ofereciam paperback, ele comprava hardcover, sempre mais caro. O programa pensou assim, bom, este é um parvalhão, é um bobo. Começou a aumentar ligeiramente os valores do que cobrava. Para quê? Para maximizar o resultado financeiro da empresa. Claro, a lealdade dele, a orientação que ele tinha de programação era fazer o máximo por maximizar o lucro. Tanto que foi aumentando. Os da Amazon terão ficado, pelo menos formalmente, chocados. Isto era uma experiência, nós nunca cobraríamos o seu cartão de crédito essa diferença de preço. É bom que se pense isso. Mas o que é que isto dá, sobretudo aqui? Permite ultrapassar a contratação massificada. Passa a ser viável haver interlocutores e até pelo valor quase da tal garrafa d'água, ser possível dialogar não com o humano, mas com uma máquina, e neste momento que sabia sobre nós enquanto clientes daquele comércio, ainda que virtual. E aqui também, aliás, temos aqui
é pensar que já não estamos perante, por exemplo, máquinas de vender, que são os hipermercados. Eu não penso só nos hipermercados ou naquela plataforma do continente. É porque temos no hipermercado é aquilo que Hirti chamava scambio senza contrato. Porque não há nenhuma relação dialógica. Alguém que seja, aliás, até pode algum de vós estar aborrecido nesse dia, por qualquer motivo, chega ao supermercado, não diz nada, leva o carrinho ou leva o cesto, vai à prateleira, escolhe em função do que está na prateleira, põe no carrinho, hoje até passa, sem ser pela caixa com o humano, muito rapidamente, já é viável, com a vulgarização em termos de custos das etiquetas RFID, nem precisa de código de barras, passa por um pórtico e desconta automaticamente na conta bancária. Não falou com ninguém. Ou seja, o próprio hipermercado é uma máquina de vender, ou seja, não é muito diferente do vending de chocolates ou de refrigerantes que até há aqui na casa. Bolachas e coisas assim. Uma máquina de vender. Dizer também que esta é uma lógica de massificação, que os contratos de adesão também é uma lógica de massificação. Depois tivemos de estudar em obrigações, 1, 2, toda a doutrina começou alemã, pensar nos transportes públicos, exemplo do passageiro que chega a um autocarro e diz assim: eu não quero contratar o transporte. E vai dizendo isso quase como um mantra, não é? Na área cristã, eu não quero contratar, entra, senta-se, faz o percurso, diz: mas eu tenho que pagar. Mas ele disse que não queria contratar, mas foi transportado na mesma. São novos modelos da contratação em massa. O exemplo melhor talvez seja o das máquinas de vending. É que aí nem sequer há a aparência de haver por ali nenhum humano. Mas aí estamos em sistemas completamente burros. Causais. Escolhe a bolacha, põe as moedas, carrega no botão e cai o pacote que escolheu. Aliás, eu não vou falar, dizia-me um colega ali, e vai-se falar de smart contracts. Não vou, porque os smart contracts são de atuação automática. Eu estou a pensar em atuação autónoma, de ajustamento, diálogo, celebração. Um smart contract, pensando com articulação com uma plataforma blockchain, aumenta ou dá transparência e certeza, mas aquilo é completamente burro. Eu digo, se eu tenho um contrato de aluguer do automóvel, que até posso ter uma semana de margem, se ao fim de uma semana para além do prazo de pagamento da mensalidade eu não paguei, no segundo a seguir à meia-noite, eu ponho, se eu estava por exemplo nos copos, ponho a chave ao carro e o carro não abre. Temos a atuação do smart. Ou seja, não dá para dizer, se isso fosse inteligente, atenção, que eu não paguei porque a minha mãe esteve doente, a minha cabeça estava noutra coisa, havia outras prioridades, ou a pessoa diz: olha, isto é uma situação de força maior, tenho aqui um amigo que bebeu o que não devia, está em coma alcoólico, tem que levar para o hospital. Mas o sistema é burro, ou seja, não há flexibilidade. Nem sequer para força maior ou, sei lá, caso fortuito. Eu não consegui porque, olha, uma coisa que eu pensava esta manhã quando fui buscar o professor Armindo. Ontem, precisa de sair à pressa do gabinete, deixei a carteira em cima. Se eu não paguei porque, caso fortuito, momentaneamente sem carteira, porque se tivesse a carteira comigo, estamos no exemplo dos copos, palmaram uma carteira dentro do bar. Se não fosse isso, eu tinha passado por um multibanco e à última da hora ainda tinha posto lá e tinha pago. Num contexto de smart contract isso não funciona assim. Bom, mas continuando. Colocando-nos completamente no direito positivo,
já encontramos algumas referências possíveis na Lei Modelo do Comércio Eletrónico da UNCITRAL, 96, em que diz também, quando chega ao anexo das observações artigo por artigo, há alguma prudência. Diz, e isso não se deve entender por no sentido que a Lei Modelo autoriza a atribuição de titularidade de direitos e obrigações a um criminal informático. É uma questão de imputação direta ao utilizador humano. Também, na Diretiva sobre Comércio Eletrónico, o legislador europeu foi prudente. Só temos referências aos agentes no sumário executivo da proposta diretiva. Nem sequer está nos considerandos prévios à diretiva. Mas diz, bom, pede-se que os Estados-membros não impeçam o uso de sistemas eletrónicos tais como agentes eletrónicos inteligentes. O que dá para interpretar conjuntamente com o artigo 9.1 da diretiva. Em Portugal, lá o grupo de trabalho, que na altura foi coordenado pelo professor Oliveira Ascensão, e que, aliás, até teve alguns problemas jurídicos complicados, porque puxou, já não está, mas puxou inicialmente a disciplina do spam para o conjunto da comunicação comercial e na Diretiva de Comércio Eletrónico, até que a diretiva sobre privacidade e segurança nas comunicações de 2009 foi transposta no final de agosto de 2012 e o spam voltou, como talvez sempre tivesse testado. Mas nessa diretiva, o que nós temos é um artigo específico, o 33, sobre a contratação sem intervenção humana, mas o legislador português abstraiu-se disto tudo, ou seja, tudo funciona como se fossem máquinas de vending, completamente causais. O que nos deixa, de certa forma, desprotegidos relativamente à contratação inteligente. Mas continuam a andar. Se puder. Sim, andar mais depressa. Sim, se faz. Bom, entretanto, entramos aqui em Big Data. Já não são agentes isolados, por conta, conhecem os seus clientes. Quando temos, agora isto aqui é de uma comunicação da Comissão, quando a Comissão Europeia diz, nós temos uma nova revolução, só pelos dados digitais, automação, e depois diz, bom, isto aqui tem que se aplicar também aos consumidores e ao marketing. Sobretudo, eu assinalei em negrito, para que não sejam enganados e possam confiar na lealdade dos contratos. Mesmo quando aqui entra Big Data. E entra também a questão da questão de proteção de dados pessoais. Isto é uma comunicação de 2014 que depois foi retomada na estratégia para o mercado único digital 2015, já com a Comissão Juncker. Só por rodapé, quem está à distância, saiu hoje publicada finalmente a diretiva sobre a nova diretiva sobre direito de autor, da polémica. Saiu esta manhã. E é bom porque eu tenho que falar disso na Católica do Porto na segunda-feira. Pelo menos não tenho que trabalhar com os textos assim mais ou menos. Já dá para ter o texto da diretiva. Bom, Big Data, eu vou tentar acelerar. Pensar aqui num parecer do grupo de trabalho do artigo 29, sobre a limitação da finalidade no tratamento de dados pessoais, que diz conjunto de dados digitais gigantescos, dados por empresas, organizações de grandes dimensões, pois são extensivamente analisados, daí o nome de analítica, estamos aqui perante Big Data Analytics, com recurso a algoritmos. E eles também encontramos uma definição quase igual nessa comunicação de 2014 da Comissão Europeia. Isto aqui, o Big Data, muito depressa, temos aqui 3 tecnologias, a da computação em nuvem, que permite a acumulação de dados de diferente natureza, em bruto,
banda muito larga para permitir as conexões imediatas a centros de dados dispersos e também inteligência artificial. Big Data não é só força bruta computacional. Temos aqui algoritmos inteligentes. E aqui entra, embora no nosso aspecto com menor importância, a questão da internet das coisas. A interconexão entre máquinas. E aquela, rapidamente, a questão da criação do valor, hoje fala, tudo quanto é quase cão e gato fala nos dados como novo petróleo. Procurei e encontrei, isto vem pela primeira vez num documento preparatório da conferência de Davos em 2011. E, sobretudo, o que temos aqui é esta possibilidade de monitorização em tempo real, mais de microtendências do comportamento de cada pessoa, de cada cliente. E pensei o seguinte, antes, e sem abusar da metáfora da aldeia global do tal sociólogo canadiano, o Marshall McLuhan, agora estamos na aldeia global, mas vamos assim com os pés no chão. Há uns anos atrás, numa aldeia, a dona da mercearia sabia, como todas sabiam, o que é que cada uma fazia para o jantar. E o que é que cada uma tinha enfiados. E quanto é que o marido de cada uma, tu pensar há umas décadas, recebia. E porque tinha lá apontado quanto é que iam. E sabiam qual era o consumo de bacalhau, ou de grão, ou de coisa normal pelos meses. Até sabiam, se comiam muito, se comiam pouco, quem é que lá ia. Até sabiam, na aldeia, se havia alguém que não fosse da família, que ia lá durante a tarde. Já que falaram aqui no Tinder, nas aldeias, havia outras formas de resolução de problemas. Mas aqui o que temos agora, isto deixou de existir. É meio urbano, sabe-se vagamente quem são os vizinhos. Numa mercearia ali do meu bairro, quanto muito sabem, mas nem sabem quando é que vamos, porque não temos padrão, quando é que vou lá comprar pão. Às vezes faz falta de comprar por proximidade. Não sabem quase nada da minha vida. Quase nem sabem como eu me chamo. Agora, aqui estes sistemas passaram a saber tudo sobre nós. A partir de redes sociais, a partir de compras, saber até aquilo que colocamos likes ou não colocamos, o que é que pensamos. Até saber aquilo que nós desejamos, mas, citando quase o fado, aquilo de quem eu gosto, nem às paredes confesso, aqui é daquilo de quem eu gosto e daquilo ou aquilo que eu gostava de dizer, que assumia, gostaria de assumir que gosto, mas não digo, nem sou capaz de. Mas isso é detetável a partir de um número relativamente pequeno de likes. Aliás, o que sabe hoje, em termos políticos, da Cambridge Analytica, fez movimentar as eleições nos Estados Unidos ou o referendo do Brexit no Reino Unido, começou aí. Saber quais são até os medos e potenciar os medos. Ou dissuadir, como nos Estados Unidos não se tratou tanto de levar alguém a votar no Trump, mas identificar votantes negros no Partido Democrata e fazer-lhes chegar informação de pouca consideração da Hillary Clinton face aos negros. Para quê? Não era para votarem noutros, é para não se darem ao trabalho de ir votar nela. Porque não havia motivação suficiente. Bom, é aquilo que estamos. Isto aqui funciona, na questão, sim, em questão de marketing direto, desta publicidade comportamental em linha, que também é aquela questão de saber o que eu faço, as ofertas que vou recebendo e vou evoluindo. Falámos aqui em análise de rede, sim. Se os meus amigos, do qual eu pensar que o Benfica provavelmente este fim de semana vai ganhar o campeonato. É improvável que não. Não é uma coisa assim que me dê assim especial satisfação, mas vai ganhar o campeonato. Mas se eu estou num grupo de benfiquistas e os meus amigos chama a ver que estão a ir ao jogo, começam a fazer ofertas de transporte para ir também ao jogo. Ou ainda também análise de crédito, sim. E aqui o que é que entramos? Personalização. Não é... Perfis cada vez mais detalhados, e em vez de haver ofertas transversais, haver a possibilidade de, via
uma via automatizada de haver uma diferenciação conforme as possibilidades e os gostos de cada um. Temos aqui uma fragmentação até ao limite. Quer dizer, personalização do comportamento, nas relações, redes sociais, nos bens ou serviços. Já que se vai comprar isto, também não quer também, se quer comprar um telemóvel, não quer também já agora um seguro ou uma capa para o caso de cair, por aí. Localização, olha, já que vêm os dois a Beja, pensem que começou ontem o Festival Islâmico em Mértola, já que estão a 50 km, também não querem ir aproveitando ao Festival Islâmico, que é algo que nunca se tinham pensado. E abre o telemóvel, diz, bom, Beja, tem em Beja, vê a localização, olha, vão. Ou pensar que, atenção, que há aqui um restaurante, imaginemos que a professora Joana tem assim uma fixação, sei lá, em cozida à portuguesa, ou cozido de grão. Diz, sabemos, gosta muito de cozido de grão, até porque tirou há 2 meses tirou uma foto de um cozido de grão e pôs no TripAdvisor, viu isso, disse assim, atenção, este restaurante tem como prato do dia o cozido de grão, não quererá antes ir almoçar a tal restaurante para repetir o cozido de grão e comparar? E depois também esta questão da personalização. Bom, e isto entra também com chatbots. Hoje ainda pouco com processamento de voz, mas muito em chat, em que alguém pensa que tem do lado de lá um ser humano, mas é uma máquina inteligente. João, eu peço só um bocadinho porque é assim. Desculpe lá. Vou dar um exemplo muito concreto. Eu falei no Ashley Madison. Seria uma plataforma literalmente de engates, que era paga mensalmente. O que é que houve uma quebra de segurança, vazou. O que é que se devia verificar? Uma desproporção brutal entre o número de clientes do sexo masculino e do sexo feminino. Aliás, as senhoras têm muito mais bom senso para se meterem em coisas parvas. O que é que aconteceu? Havia milhões de fulanos que estavam a pagar todos os meses para terem conversas porcas com o computador. E o computador, o programa, ia aprendendo qual eram as pancadas que aquele tinha. Que tipo de sexo é que queria e o que faziam. E ajustava o discurso. E fulano estou a imaginar na pele de um fulano que pagou todos os meses e depois havia com voz a dizer que fazia mais ou menos suspiros, tu és tão bom, és tão grande e não sei quantos, o fulano assim, e pagando, pensando que tinha uma fulana tão tarada como eu do outro lado, mas era um computador. Isso deve dar para alguém ter uma disfunção erétil quase vitalícia depois de saber uma coisa dessas. Portanto, o professor decidiu subir o nível de interesse da apresentação. Claro, isto será uma captatio benevolentiae intercalar. Mas atenção, isto não é hipotético. Isto aconteceu com milhões. Com milhões. E se negociam com essas conversas, fazem com tudo. Sobre automóveis, sobre tudo. Bom, eu estou mais ou menos à metade, mas vou parar. Pensar como é que isto pode funcionar em termos de consequências normativas face ao direito vigente. Primeiro, no que toca à defesa contratual dos consumidores. Dizer que temos aqui um problema grande, é que estes diálogos contratuais, pré-contratuais, e celebração de contrato através de programas inteligentes dinamita a principal barreira de proteção dos consumidores que temos tido, que é a disciplina das cláusulas contratuais gerais e dos contratos de tipo. Se tudo passa a ser negociável. E a partir do momento em que é negociado, eu estou a pensar, quer na diretiva de 93, quer no nosso decreto-lei de 85, ainda que atualizado, deixa de se aplicar. Deixa simplesmente de se aplicar. O que é que isto implica, para além da maior importância do novo regime do SPAM?
e mais ainda como irá ficar com o regulamento, quando o regulamento de e-privacy for adotado, mas também temos que rever a disciplina das práticas comerciais das empresas relativamente aos consumidores, com exigências de boas práticas, também de boa fé. Quer dizer, se não forem garantidos pressupostos de boa fé, não é possível fazer a negociação autónoma com consumidores. Neste ponto, chamar-vos a atenção até quase para fechar, que é o seguinte, que é a questão do modo como a Comissão Europeia tem tratado a inteligência artificial. O mês passado houve bastante conversa, havendo comunicação social, as guidelines do grupo de especialistas, ou grupo de peritos de alto nível de inteligência artificial, mas nós temos duas comunicações, uma de 25 de abril de 2018 e outra de 8 de abril de 2019, exatamente sobre isso. Que são comunicações, mas temos que as assumir hoje como fontes de soft law a serem integradas na disciplina das práticas desleais das empresas relativamente aos consumidores. Dir-me-ão, mas bom, isto é possível? Claro que é. Eu falei-vos há pouco, no início, o tal futebol robótico. E a boa-fé, não só a boa-fé objetiva, mas a boa-fé objetiva têm sido programadas na lógica do fair play, de autocontenção. É que no futebol robótico, se alguém tiver as próprias máquinas programadas para dar porrada, a linguagem é muito básica, ganhar a qualquer custo, até podem ganhar aquele jogo, mas tem uma consequência: ninguém mais quer jogar com eles. Quer dizer, sem serem robôs, se for uma equipa de futebol que está ali para a canelada e para partir entra com pitons, com tudo, eles até podem ganhar. Se tiverem um árbitro complacente, até podem ganhar o jogo. Não arranjam nunca mais nenhuma equipa disponível a saírem do campo arrastados com pernas partidas e coisas assim. Ou seja, sem terem atenção os interesses do outro, não há continuidade das relações negociais. E isto também entra proteção via Big Data hoje através do RGPD. Aliás, é a própria Comissão, a Comissão na segunda comunicação, em que sim podemos pensar não só em privacy by default, mas ethics by default e ethics by design. Bom, eu já falei demais, mas eu gosto há muito, eu vou parar agora mesmo. Eu estou a dizer que esta é uma coisa que ando há anos a trabalhar. Tenho feito em várias fora. Acho que estivemos juntos, sendo eu mais conciso, em Braga, no final de setembro. Mas aqui puxei um bocadinho mais, até para começar com quase a pré-história, mas que continua a funcionar, com agentes inteligentes. Aliás, também em Braga, no nosso que estava na sua mesa, Jorge, o Francisco e o grupo dele com o Novaes, de Inteligência Artificial, a própria tese de doutoramento do Francisco Pacheco de Andrade é sobre a utilização de agentes eletrónicos na contratação. Já tem uns anos, mas ainda é a referência em Portugal.